Vamos lá, gente, boa noite. E aí, fechando com a ação, meio que foi interrompida aí no meio, né? Mas vamos lembrar, vice-consentimento que se configura porque não há uma falsa percepção da realidade na coação, né? Na verdade, na coação a gente tem uma outra situação. Eu sei o que eu estou fazendo, mas eu estou premido, pressionado por uma ameaça de mal atual iminente, 151, real e substancial, levando em consideração a pessoa do ameaçado com a acto, é uma análise subjetiva, então, condição de saúde, idade, tudo isso é levado em consideração, 152, e é uma ameaça injusta, 153, tá? 153, vamos guardar esse elemento, lá no finalzinho a gente volta a ele. Mas os outros elementos, o mal tem que ser atual ou iminente, porque se é distante do tempo, eu tenho que buscar socorro na polícia, nas autoridades policiais para me precaver, não estou pressionado. Mais real e substancial, lembrando, análise sempre subjetiva. E injusto porque tem situações, em especial no jeito que a gente vai ver essas figuras, em que uma aparente ameaça configura como ato lícito, um exercício irregular de direito. Tá? É o exemplo lá do credor que promete ou ameaça cortar aí, né, ou negativar o crédito, ou cortar o fornecimento de serviço público essencial, levando em consideração o efetivo inacumprimento de um devedor. Tá? Ou, não se tratando de exercício regular de direito, que é tratado no 153, aqui na parte inicial, mais 188, inciso primeiro, também pode haver uma situação que exclui a coação, na medida em que é uma configuração que a gente chama de temor reverencial, ou seja, o respeito à autoridade ou opinião de uma pessoa que a gente venera ou leva em consideração. Um exemplo muito comum que a doutrina cita é a pessoa que casa em respeito à opinião do pai ou da mãe, né? Ou também é possível, em outras situações, em razão do respeito à autoridade de outra pessoa, você está fazendo um contrato que efetivamente você não quer. Mas aí, nesse caso, de novo, lembrando, é afastada a ideia da ameaça, da coação, não há uma pressão irregular, portanto, não pode anular, não pode desfazer o negócio. Vamos seguir lá, então? Classificação da coação. Ela pode ser moral, que a gente também chama em latim de vis compulsiva, ou física irresistível, também chamada de vis absoluta. A vis compulsiva, a coação moral, pode ser de um mal físico, uma ameaça de fazer uma maldade física, a pessoa quebrar, machucar a pessoa, ou moral também, vou expor fotos suas indecorosas, um vídeo seu que você não queria que fosse divulgado. Isso, todas essas duas situações, seja um mal físico ou um mal moral, quando só estão na ameaça, é coação moral. É o que a gente está tratando aqui, anula. A coação física irresistível, no entanto, é uma outra figura em que não há nem mesmo vontade da parte. A coação física irresistível é uma figura que a gente importa do direito penal. É a situação em que o corpo da pessoa é mero apoio de vontade alheia. Então, é muito usado no direito penal a figura do sujeito que está com o dedo no gatilho e o outro lhe pressiona o dedo disparando a arma. Aí é uma coação física irresistível. O direito penal ele tem uma outra figura aí que a doutrina também defende, quando o sujeito está todo envolvido em bombas e faz algo em razão dessa ameaça que não lhe deixa saída. Também há quem considere na doutrina a figura da coação física irresistível. No direito civil, a gente vai chamar de coação física irresistível essa ideia de não ser mera ameaça, ou seja, de ser uma situação em que a pessoa não tem saída e o corpo dela é meio que uma peça de dominó, é apenas uma alavanca de vontade alheia. Então, a doutrina fala muito da figura do sujeito que está pressionando o outro para assinar. Eu acho muito fictícia, porque imitar uma assinatura depende do sujeito fazer o gestual. Então a gente pode falar de um contrato eletrônico, né? Hoje em dia se faz muito contrato eletrônico. Então se eu estou com o dedo aqui no mouse e outra pessoa me pressiona o dedo. E aí você tem uma situação de coação física irresistível. E aí qual é a diferença fundamental? Não é ato anulável, porque nem vontade existiu. É ato inexistente. Logo, lembra o ato inexistente, falta de elemento de resistência, é nulo absoluto, né? Não é anulável, é nulo absoluto, não tem prazo, né? É a regra lá do 667, combinada com 69 do Código Civil. Vamos seguir? Outra classificação que a gente faz de coação é de quem está sendo ameaçado. E aí o 151, na regra do CAPS, no 151 ele fala, a ameaça pode ser da pessoa, da própria pessoa do contratante, de um familiar dessa pessoa, ou até do seu patrimônio. Nessas, a situação da ameaça, da pressão da ameaça é presumida. Mas o parágrafo único do 151 ainda prevê uma outra possibilidade, a coação à pessoa próxima, a melhor amigo, a namorada, que não é familiar. E aí, o problema é que aqui, a regra do código
é um pouquinho diferente. Aqui, o juiz deve levar em consideração as circunstâncias do caso concreto para ver se existe realmente pressão. Então, qual a diferença que ele fez parágrafo único da pessoa próxima? A necessidade de uma prova dessa proximidade para configurar a pressão que justifica anular o negócio. Então, a coação pessoal, familiar e patrimonial presume-se. Na coação de pessoa próxima, tem que provar essa proximidade, para provar essa pressão que justifica a anulação do negócio. Vamos seguir? Outra classificação que a gente vai ter de coação, né? Coação pode ser substancial ou acidental. E aí, a substancial é de elemento principal, anula. A acidental de elemento secundário, vamos usar até por analogia a regra do 146 do Código Civil, que a gente já falou para o dolo. Ou seja, se é elemento secundário, você faria o negócio de qualquer jeito? Faria. Mas então reduz, repara o que foi além. Outra classificação de coação é quanto quem comete a coação. E aí, semelhante que a gente já viu também no dolo, igualzinho, tá, inclusive, o resultado da regra, tá? Se é da própria pessoa ou do representante, 116 e 119 do Código Civil. Lembra? Se é da própria pessoa, anula. Se é do representante, eu respondo pelo ato do meu representante como representado, na medida que atue 116 dentro dos poderes dele, dentro da normalidade. Não respondo se há um conflito de interesse, se há completa distância da minha vontade e é manifesta essa distância. Até ok, pessoa, quando é a própria pessoa representante, a mesma lógica que a gente fez para o dolo. Mas se for terceiro de fora, mesmo raciocínio do dolo, aí tem duas possibilidades possíveis, né? Duas possibilidades possíveis é genial, né? Enfim, duas soluções possíveis. Sabia ou tinha como saber o contratante que haveria essa ameaça do terceiro de fora, que não é representante? Sabia ou tinha como saber? Anula. 154 do Código Civil. Não tinha como saber que eu fazia o contrato perante uma ameaça de terceiro, eu não consigo anular. Eu só posso pedir uma reparação igualzinho ao dolo do terceiro. Regra do 155 do Código Civil. Ok, então? Vamos lá. Consequência igualzinho aos outros vícios de consentimento. Também aqui, anulável. Não é o nulo, é o anulável. Logo, também tem um prazo. Também de 4 anos. Mas aqui uma diferença. Todos os outros vícios de consentimento anulável em 4 anos a partir do ato. Na coação, temos a única exceção em que é anulável em 4 anos, mas começa a contar do momento que cessa a ameaça e não do ato contratual. A gente pensa no exemplo que a gente vai visualizar bem a ideia. Imagina que a ameaça é de um sequestro de um filho meu e só pago o resgate e quero anular depois o pagamento, o depósito desse resgate. Eu não vou anular de imediato. Portanto, não deve começar a contar o prazo de 4 anos para pedir anulação. O prazo decadencial de 4 anos deve começar a contar no momento que eu realmente estou livre para pedir anulação. Só no momento que cessa a ameaça. Essa é a lógica da diferença da coação para os demais. Todos os demais prazos de 4 anos a partir do ato, 178(2) do Código Civil é o prazo. Aqui na coação, 178, inciso 1º, é o único que tem esse momento inicial diferente. Vamos lá, as exceções. Bom, as exceções em que não anula. Primeira, a situação lá do nulo mais grave da coação física irresistível, porque não é nem vontade premida, é inexistência de vontade. Segunda situações, são as situações que não invalida, não é nulo nem anulável. E aí, não invalida em que caso? Se for caso de terceiro e não prova que o contratante sabia. Já vimos a regra aí, agora há pouco, 155. Se é acidental, por analogia que a gente viu lá na figura do dolo, porque não anula, porque não é interesse da parte nem mesmo anular. Vai ser reparação ou restituição parcial. E aí, regra por analogia do 146. Também não anula quando cai naquela situação da ameaça não injusta, porque é exercício regular de direito, 153 e 188, inciso 1º, e aí tem que ser realmente regular. Então, a negativação como ameaça ou o corte de fornecimento de serviço pelo inadimplemento tem que configurar como exercício regular. Então, tem que realmente estar devendo. Porque se eu não estiver devendo, não só eu posso invalidar, como me cabe um direito de ação próprio de quem paga o que não é devido, que é a repetição do indébito, ou seja, o dinheiro de volta em dobro. Regrinha aí está no 42, parágrafo único do CDC, e no 876 a 883 do Código Civil. Que outra situação também não invalida, também prevista no 53? A figura do temor reverencial,
Já vimos aí o exemplo mais comum que a doutrina cita, do casamento em respeito à opinião do pai e da mãe, tá? E aí, também aí, não pode invalidar dizendo, olha, eu casei porque meu pai e minha mãe me recomendaram essa pessoa e eu respeito a autoridade paterna ou materna, eu aceitei esse casamento. Não, não dá para invalidar por aí. O que não elimina a possibilidade de fazer divórcio, né? Que eu acho engraçado esse exemplo da doutrina dizer, não pode invalidar, tudo bem, mas se a pessoa não gosta da outra, faz o divórcio depois, muito mais fácil, né? Enfim, essas são as situações da coação, regra e exceções. Quarto vício de consentimento, o estado de perigo. O estado de perigo é rapidinho, é só um artigo, 156 do Código Civil. Então vamos lá rapidinho falando dele. Bom, os requisitos. Tem que haver um proveito com excessiva onerosidade de uma situação de risco real, atual e iminente, de saúde ou vida do contratante. Então vamos lá, destrinchando os requisitos. Diferente da coação, aqui o outro contratante, ele não é ameaça para mim, ou para minha pessoa, para o meu patrimônio, para o meu familiar. Eu, na verdade, já estou numa situação de risco, ele apenas se aproveita dela. Então é muito comum essa figura do sujeito que abusa excessivamente oneroso, aproveita-se cobrando um valor absurdo por um serviço médico, por um serviço de ambulância, de UTI imóvel, né? Olha aí, é época de Covid, pode acontecer. Ou por uma situação de resgate por transporte aeronáutico ou de busca de um filho, de um parente meu que está perdido em alto mar ou na floresta. Nesses casos, há um risco de saúde ou vida que me pressiona a aceitar algo excessivamente oneroso. E aí, para entender a regra do excessivamente oneroso, que configura esse serviço de saúde, principalmente de emergência e urgência, de UTI imóvel, ambulância, principalmente de emergência e urgência, intervenções cirúrgicas, que dependem de uma especialização muito técnica, ou mesmo serviços de resgate aéreo que usa combustível aeronáutico, são caros. Então não é isso que configura o vício. Não é o fato de estar caro, é o excessivamente oneroso, que se configura quando há um proveito da situação, cobrando fora do padrão de mercado. É isso que configura o proveito. O excessivo oneroso não é estar caro. É estar caro e fora de um padrão normal de mercado. Ok? Classificação. Pode ser uma ameaça à minha própria pessoa ou a um familiar. Não tem a figura do patrimonial. Por quê? É elemento necessário para configurar o estado de perigo, uma ameaça à saúde ou vida. Patrimônio não tem esse tipo de ameaça. Ah, mas meu cachorrinho, é uma situação de emergência de saúde do meu cachorrinho. Cachorro, lembra, é polêmica a ideia dele de sujeito não, direito não personificado, mas em regra se entende que não configura o estado de perigo, porque não é uma ameaça aparente. Cachorro não é parente, é bem semovente. Então não configura o estado de perigo, mas cuidado, calma, fiquem tranquilos, tem como anular por outro meio. Se alguém cobrar para salvar uma cirurgia de emergência no cachorro, algo fora de padrão de mercado, excessivamente oneroso, embora não configure o estado de perigo, eu posso usar um outro vício, que é a lesão, que mais para frente a gente vê. O estado de perigo, então, é configurado por ameaça à saúde ou vida de parente ou a mim mesmo. E existe uma outra opção, que é do parágrafo único do 156, a pessoa próxima. E aí a lógica é igualzinha da coação. Tem que se provar essa proximidade. Vamos lá? Consequência do estado de perigo. Anulável em 4 anos. 1712, 1782. Conta-se a partir do ato. Só a coação que é a partir do momento que cessa a ameaça. Ok? Exceção, em que casos não anula. Essas são exceções que aparecem na doutrina, não tem na lei. Tá? Primeira exceção, quando se comprova que houve a falta de um requisito necessário, que é o proveito. Vou dar um exemplo que a doutrina cita, né? Inclusive acho que é o Venosa, Silvio Venosa que dá esse exemplo. Imagina que minha mulher está à beira do parto, não é assim que normalmente acontece, mas está à beira do parto, é um parto de exceção, está nascendo, já estourou a bolsa, né? E normalmente não é assim também parto, tá? Para a gente entender claramente isso, é por exceção, e é uma urgência médica. E eu paro no taxista e falo, corre para o hospital que minha mulher está para ter o bebê. E é um parto de risco. Esse taxista topa, mas ele topa e fala, neste caso, vou te cobrar mais do que eu normalmente cobraria. Bandeira 2, mesmo sendo de dia, mesmo não sendo intermunicipal, cobrar uma tarifa maior. E aí depois eu posso alegar que houve um estado de perigo, ou seja, ele se aproveitou da minha situação de saúde, da minha esposa, uma emergência, para cobrar e ter um proveito fora do padrão de tabela, fora do padrão objetivo de mercado. Aí talvez
pareça sim estado de perigo, mas o taxista e o advogado taxista pode argumentar que falta o elemento proveito. De que forma? Que na verdade esse taxista, nesse tipo de serviço, ele vai ter que falar a corrida dele desse dia, porque vai ter que limpar o carro, estourar a bolsa numa gravidez, sai muita coisa lá de dentro, não sai só o DNI não, né? Então pode ter que parar o carro para fazer uma limpeza específica. A corrida dele põe em risco o patrimônio ou até a licença de direção dele, porque ele vai infringir uma série de leis administrativas. Então ele tem toda uma justificativa para estar cobrando fora do padrão de mercado. Segunda situação de exceção é quando há um arrependimento eficaz, quando a própria contratante, quando você diz, olha, isso está errado, está fora do padrão de mercado, o padrão não é esse, ele mesmo faz o reajuste do valor e aí não há, de fato, um aproveitamento, mesmo que tenha havido uma tentativa, e aí a regra a gente vai usar por analogia, uma regra que vale para lesão, a do parágrafo 2º do 157, do reajuste do valor, quando feito antes do pagamento. E aí, para entender isso, a gente tem que entender que no direito civil não tem essa ideia do delito por tentativa, só o delito concreto. Só é possível reclamar judicialmente se você realmente sofreu dano, não a tentativa do dano. Não para o direito civil. Pode até ter para a esfera penal uma tentativa ali, estelionato, uma situação de fraude, uma ameaça de dano, mas no direito civil não. Ou houve o dano configurado efetivamente, ou se o outra parte, o contratante, você conseguiu convencê-lo de que ele estava praticando uma coisa errada, ele reajustou o preço, não tem mais uma anulação possível. Ok, então, estado de perigo. Lesão. O último vício de consentimento. Como é que ele se configura? Também aqui tem um proveito. Um proveito de uma situação de necessidade, que não tem a ver com saúde ou vida. Então, é uma necessidade outra. Daí porque, inclusive, tem quem na doutrina diga que estado de perigo é um tipo de lesão. É uma lesão mais específica. Lesão é qualquer outro proveito de necessidade que não seja do estado de perigo. Ou, outra forma de configurar a lesão é um proveito de vulnerabilidade. Então, a lesão pode se configurar proveito de necessidade ou vulnerabilidade, inexperiência. 157 do Código Civil trata da figura da lesão, também é só um artigo, é rapidinho. Lembrando, o proveito aqui, tal como aconteceu no estado de perigo, é um proveito porque está fora do padrão de mercado a cobrança. E aí o parágrafo 1º do 157 nos dá, inclusive, essa referência. O proveito que configura o vício, que anula, permite fazer o negócio, é o fora do padrão de mercado. Não é por ser caro o serviço, não é por ser caro o produto. Proveito de necessidade, exemplo. Imagina um determinado posto de gasolina que é o único da cidade, em toda a municipalidade ou nas proximidades, que vende botijão de gás cozinha, que é uma necessidade moderna. E aí ele aproveita esse monopólio de mercado para provar ou para cobrar algo fora do padrão de valor de mercado do botijão de gás. Aqui há uma situação típica de lesão. Outra possibilidade de configurar a lesão é quando o sujeito, em vez de aproveitar de uma necessidade, embora tenha outros fornecedores possíveis, ele se aproveita da minha inexperiência, que é a regra lá descrita no 57, ou vulnerabilidade técnica. Então o sujeito que eu vou lá na oficina, ele diz que tem que trocar a ribimboca de parafuseta. Eu não entendo da mecânica do carro e topo serviço a mais, que não necessariamente está fora de um padrão de mercado, mas um serviço a mais desnecessário, por desconhecimento, vulnerabilidade ou inexperiência. Também aqui configura a lesão. Então, quando há um aproveitamento de necessidade, ou mesmo que não haja necessidade, há uma outra forma de aproveitamento de inexperiência. É anulável em 4 anos, também a mesma consequência, 1712, 1782. Exceções. Primeira exceção que a gente tem que observar. A exceção caracterizada, que a gente viu no estado de perigo também, do conserto, do arrependimento, o reajuste do valor antes da cobrança, do parágrafo 2º do 57. Outra exceção que a gente vai ter na lesão é a lesão tratada por leis especiais, que em vez de ser anulável, é nulo. Que situações a gente vai ter isso? A figura da lesão usurária, quando alguém cobra de mim um empréstimo mais que 1% ao mês de juros. Aí você vai falar assim, mas espera aí, como assim isso é lesivo e nulo? É o decreto 22.636 de 33, que fala da lei de usura, a famosa lei de usura, que é de 33, antigo pra caramba, que recebeu uma atualização pela lei 1521 de 51, também muito antiga. Aí você fala, por isso que é porque é antiga que não está sendo aplicada? Não, ela está sendo aplicada.
mas ela não é aplicada exatamente com quem cobra mais juros da gente, que é a instituição financeira. Porque a instituição financeira, a súmula 283 da STJ e a súmula 596 da STF para cartão de crédito, diz que não se aplica a lei de usura, então eles podem aplicar juros diferentes. Então quando é que vai aplicar a nulidade dos juros maior que 1% ao mês? Quando é empréstimo de amigo, quando é empréstimo de parente, ele só pode cobrar 1% ao mês. Se cobrar mais que isso, essa cobrança é nula porque fere a lei de usura. Outra lei especial que também traz consequência diversa, em vez de ser anulável, é nulo, é a lesão do CDC, a lesão do Código de Defesa do Consumidor, 39 e 51 do CDC, vai falar de figuras lesivas no contrato de consumo. E todas elas têm como consequência a ideia da nulidade da cláusula contratual lesiva, porque aí é a lei especial do CDC. Mas como é que configura a lesão do CDC? É a mesma lógica do Código Civil. É um proveito de necessidade ou inexperiência. A diferença da lesão do Código Civil do CDC é que ela é mais restrita, é só para a relação de consumo. E aqui a facilidade é maior, porque a legislação do CDC é protetiva, e aí não é anulável, é nulo, consequência mais grave, portanto não tem prazo. E segundo, a inexperiência no caso do consumidor é inclusive presumida, não preciso nem provar. É a aplicação no 4º, inciso 1º do CDC. E aí encerramos aí vícios de consentimento, encerramos aí dos defeitos do negócio jurídico, falta ainda fraude contra credores e simulação, e eu vou tentar concluir a matéria e a questão do degrau da validade na questão aí da diferença do nulo anulável em suas consequências e funcionamento. Fechando aí a matéria da nossa prova. Então só falta esses vídeos, mas a aula que vem vai estar na semana de feriado, então possivelmente vai ser já a aula nem gravada, vai ser ao vivo na segunda-feira, na aula normal da gente. Beleza, gente? Boa noite, reta final, vamos lá, fazendo uma força, vendo os 4 vídeos, assistindo tudo, debatendo, na aula de quinta-feira, é a penúltima, hein? Abraço, gente.